Bem-vindos a mais um episódio do Neuroeixo Podcast, o podcast que se propõe a falar sobre medicina, carreiras médicas e até neurocirurgia. Hoje temos como convidado o Dr. Flávio Miura. Dr. Flávio Miura é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na 75ª turma, 1992. Fez residência em neurocirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, doutorado, pós-doutorado, vice-delegado, né, Flávio? Isso. Da Escola Superior de Guerra, escoteiro do grupo Guaianazes de São Bernardo do Campo e um grande amigo. Flávio, bem-vindo ao Neuroeixo Podcast. Obrigado por estar aqui. E eu queria começar falando um pouquinho sobre como você chegou na medicina. Você tem uma história muito interessante, como não podia deixar de ser. Eu falo que você, de todos os médicos que eu conheço, é um dos caras mais criativos dentro da medicina. Você sempre teve uma busca pelo fora da caixa, pelo pouco usual dentro da medicina. Isso refletiu na sua linha de pesquisa, que desde a graduação chama muito a atenção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como você chegou na medicina. Claro, Prudente. Muito obrigado aí pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer aqui estar junto com você. Realmente, a medicina, eu acho que fez parte da minha vida. Eu, desde pequeno, me lembro querendo ser médico, né? Eu acho que isso que você mencionou, o fato de ter sido escoteiro, isso me influenciou muito. O escotismo na minha família é uma tradição. Meu tio, inclusive, ele foi o primeiro escoteiro de primeira classe do grupo dele. Meu irmão foi escoteiro, meus primos foram escoteiros e eu também fui escoteiro, né? E dentre algumas habilidades que o escoteiro deve desenvolver é o serviço ao próximo, né? Nesse sentido, a medicina, acho que se encaixou isso muito bem, né? Você presta serviço a alguém, você ajuda as pessoas, né? Aquela imagem caricata do escoteiro ajudando a velhinha a atravessar as ruas. É caricata, mas espelha um pouco o espírito que o escotismo, dentre diversas outras coisas, se propõe a desenvolver. Então, para mim, a medicina sempre foi um alvo desde criança. Acho que eu sempre quis ser médico e, para mim, felizmente, a medicina foi uma grande aventura. E durante a graduação, Flávio, você namorou várias, vamos dizer, especialidades, né? Você teve vários interesses dentro da medicina ao longo da sua graduação. Eu lembro que você era um cara muito ativo na época na Liga da Cirurgia do Trauma, né, por exemplo, né? Você foi um dos primeiros caras que eu conheço que foi apresentar um trabalho no exterior ainda como acadêmico, isso lá final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Como é que foi esse seu interesse? Como é que seu interesse caminhou para chegar na neurocirurgia? Olha, excelente tópico, Prudente, porque eu acho que, sendo escoteiro, para mim, eu gostava muito de aventura, né? Para mim, eu sonhava em atravessar desertos, escalar montanhas, saltar de paraquedas, que foram coisas que eu fiz ao longo da minha vida também. Então, eu sempre procurei a parte emocionante da medicina, né? E, para nós, a emergência e o pronto-socorro, então, para mim, era um deleite, né? Eu adorava a área de emergências e, dentro das emergências, claro, a cirurgia do trauma era mais emocionante, né? Você atendeu o grande politraumatizado, né? E, nesse processo, né, eu frequentava o pronto-socorro voluntariamente, ficava de plantão lá, nas minhas horas vagas, nos períodos noturno. E lá eu conheci outra pessoa extraordinária, que é o Dr. Riad Naim Yunis, que era um cirurgião do trauma, excepcional, e ele, vendo esse meu interesse na cirurgia do trauma, ele me chamou para participar de um trabalho, né? E era um trabalho bastante inovador na época, que era o uso das soluções salinas hipertônicas para a ressuscitação de pacientes politraumatizados com grandes perdas sanguíneas que precisavam recuperar seus parâmetros hemodinâmicos mais rapidamente. E para isso foi criada essa solução salina hipertônica, né, que tinha diversas vantagens sobre os processos de reanimação normal.
Aí nós fizemos esse trabalho lá no pronto-socorro com pacientes. Aí, devido ao meu esforço, ele me mandou lá para os Estados Unidos, assim como ele é uma pessoa muito incentivadora do desenvolvimento pessoal. Até hoje eu mantenho contato com ele e ele me mandou lá para os Estados Unidos apresentar esse trabalho aqui. Eu fui com bastante orgulho para lá apresentar um congresso de trauma lá e apresentei em inglês com slides, tudo bastante nervoso, claro, mas foi uma experiência maravilhosa e esse trabalho está no meu currículo até hoje com uma grande, que eu considero uma grande medalha para mim. E é interessante porque essa linha de pesquisa, né, em fluidos de reanimação, hipertônicos, que estava muito em voga, era algo que estava muito em moda na literatura científica no começo dos anos 90, a nossa faculdade e a disciplina de cirurgia do trauma, na época, tiveram um protagonismo muito grande, né? E foi algo que ajudou a divulgar e assim, chamar muito a atenção para a disciplina de cirurgia do trauma. Na época era o professor Dario Birolini. E é um negócio interessante, né? Porque a influência, você vê como o meio acadêmico e a pesquisa acadêmica, né, no caso, eles conseguem influenciar a sociedade, né? A estrutura do SAMU, a estrutura do atendimento pré-hospitalar do 193, hoje em dia, a divulgação ampla dos critérios da ATLS, né, com o atendimento padronizado ao politraumatizado, todos vieram da disciplina do trauma do HC, né, justamente nessa época, né? Mas aí, né, Flávio, eu lembro que você sempre foi o cara que ia fazer cirurgia do trauma, né? E, de repente, você decidiu fazer neurocirurgia. A gente até achou que fosse só para irritar o Gilberto, né? O Gilberto é um amigo nosso que sempre pensou em fazer neurocirurgia e muito amigo do Flávio também, né? Exatamente. Olha, Prudente, felizmente eu tenho muita sorte na minha vida, né? Então, como você falou, eu sempre me direcionei para a cirurgia do trauma porque eu achava a especialidade mais emocionante que tinha, né? Uma das especialidades mais versáteis dentro da medicina, tipo aquele cara pronto para tudo, para qualquer emergência, para qualquer tragédia, para qualquer catástrofe, né? Eu estava lá num desses meus plantões, né, lá no pronto-socorro central do Hospital das Clínicas, e encontrei outra pessoa extraordinária, que era o Dr. Sérgio Suzuki, que era um neurocirurgião de plantão, né? E naquela época ele estava de plantão sozinho, né? E tinha uma cirurgia para subir, e ele falou assim: você não quer subir comigo? Eu falei: vou, claro que vou, né? E ele me deixou auxiliar lá os procedimentos e ele me explicou e aí eu fiquei maravilhado. Eu vi que, enquanto o cirurgião do trauma resolvia um caso, o Sérgio Suzuki resolvia 3 na noite. Ele operava 3 casos na noite, né? E realmente era muito interessante, a cirurgia cerebral, craniana. Não tem como você não ficar fascinado por isso, né? Então, eu não abandonei minha carreira de de cirurgia do trauma. Eu fui para neurocirurgia do trauma, né? Na verdade, uma outra especialidade onde o traumatismo crânioencefálico tem um grande protagonismo, né? E é muito importante, com características próprias que são extremamente interessantes, né? Então, daí foi meu desvio aí da cirurgia do trauma geral, digamos, para neurocirurgia como um todo e com um certo foco na época para neurocirurgia do trauma, que é, como eu falei, um assunto assim fascinante, né? E eu lembro que nós tivemos apesar da gente ter feito Bandeirantes na mesma época, né? No mesmo ano, acabamos tendo uma diferença de tempo na residência, porque eu acabei fazendo um ano de cursinho, depois fui para a Força Aérea. Eu tive o prazer de ser seu residente mais velho, né? Isso foi uma delícia também, né? E eu me lembro de você, no R1, do prazer que você tinha e da fascinação que você tinha ao fazer coisas que hoje a gente vê, coisas de R1, né? Por exemplo, fazer prova de morte encefálica em possíveis doadores de órgãos, né? E dentro da neurocirurgia, você encontrou essa fascinação pela aventura
Você encontrou o que você queria? Sim, com certeza, né? Eu acho que a neurocirurgia é uma especialidade hoje muito ampla, né? Então, felizmente, foi uma especialidade que cresceu demais, ampliou o seu escopo de atuação e ter minha especialidade em neurocirurgia, você desenvolve uma mente bastante flexível e bastante proativa e engajada, né? Que é necessário para qualquer pessoa que esteja interessada em estudar medicina como um todo e que esteja interessada nas áreas de urgências, né? E daí, ao longo da sua carreira, principalmente... Bom, tudo começou na faculdade, né? Já com esse trabalho, mas você já tinha desenvolvido outros trabalhos acadêmicos ainda na graduação. Eu me recordo um trabalho de patologia que você fez. Sim, sim. Né? Fala um pouquinho desse trabalho, porque eu acho que é muito legal para mostrar a criatividade, né, que você tem e que é necessário para um pesquisador dentro da área básica de medicina. Isso foi um trabalho bastante engraçado e as pessoas tiram sarro de mim até hoje, né? Nós estávamos num estágio num dos laboratórios de patologia e um professor nos propôs um desafio, né? Que ele queria que nós quantificássemos a produção de ATPs, né? Que são de energia pelas mitocôndrias que foram encontradas, fossilizadas, né? De certa forma, nas células de múmias do Egito Antigo, né? E aí, o que eu fiz, né? Eu ampliei essas imagens a nível microscópico, né? Aí eu recortei essas mitocôndrias, né? E calculei a área delas em relação às células, né? E nós inferimos a produção de energia dessas células através da área calculada da imagem da mitocôndria, né? Foi dessa forma. E daí vocês conseguiram amostras de tecido? Como é que foi? Sim, né? Essas amostras de tecido nos foram fornecidas, né? As imagens também nos foram fornecidas, né? Porque na época, sem internet, né? Nós Sim, estamos falando de 1989, 1990, né? Sim. Você ter acesso a esse tipo de tecido, pô, difícil. Exatamente. E depois, na verdade, o professor já sabia a resposta, né? Porque esse trabalho tinha sido feito lá nos Estados Unidos. Ele comparou e, por incrível que pareça, nossos resultados foram extremamente próximos do resultado, digamos, feito de forma tradicional, cientificamente, com a amostra inteira do espécime, né? No qual foi estudado esse elemento, né? E Flávio, e daí essa sua vertente científica, né? Quando você terminou a residência, você foi para o Japão, ficou 2 anos em Osaka fazendo pesquisa com biologia molecular. E fala um pouquinho disso. Olha, foi outro momento também, né? Conforme você vai avançando nos seus R's durante a residência, você vai, conforme passam uns anos durante a residência, você vai lidando com patologias cada vez mais complexas, né? Você vai começando auxiliando, coisas mais simples, aí você indo para microcirurgia. E no momento eu tive contato com tumores cerebrais, né? Que, diferentemente dos tumores que se desenvolvem em outras partes do corpo, tem características extremamente peculiares, né? E isso também foi outro momento que eu fiquei fascinado por essa questão da neurocirurgia oncológica, né? E até hoje a neurocirurgia oncológica é um grande desafio dentro da neurocirurgia moderna. Eu queria estudar mais esse assunto, né? Queria achar uma solução. Sempre gostei de ir atrás das soluções dos problemas médicos, né? Felizmente eu desenvolvi esse interesse e para mim isso é uma coisa que faz a medicina bastante prazerosa, né? Ir atrás de soluções, atrás das descobertas, né? E nesse sentido o Japão estava na linha da frente na pesquisa da chamada terapia genética dos tumores cerebrais. Eu falei, isso é fantástico, isso é medicina do século XXI, na época, né? Que nós estávamos no século XX, né? Do século seguinte. Eu falei, eu vou lá, né? E aí eu parti interessado por esse assunto, né? Queria estudar especificamente a terapia genética e também queria conhecer a terra dos meus ancestrais. Então isso foi muito interessante, foi um dos meus melhores momentos da vida, a época que eu morei lá no Japão. E eu estudei engenharia genética, pratiquei engenharia genética eu mesmo, né? Tipo assim, não mandei fazer, eu sentei no balcão, aprendi todas as técnicas de biologia molecular, as quais eu consigo fazer até hoje. Eu domino todas as técnicas de engenharia genética. E eu fiz uma engenharia genética num vírus, né? E eu modifiquei ele para que ele destruísse as células dos tumores cerebrais, né? E é uma linha de pesquisa que seguiu em frente, né? Hoje
a gente tem um desenvolvimento bem forte já nessa área. Ainda se bate nos mesmos problemas da época, que é basicamente você conseguir fazer a entrega do material genético para dentro da célula do cérebro, né? Neurônio, ou desculpa, ou núcleo glia, da célula, né? sim. Mas... E quando você foi, você falava japonês já, Flávio? Olha, eu falava um japonês caseiro que foi muito engraçado, que eu tinha aprendido com os meus pais quando era criança, né? Só que isso era um japonês pré-Segunda Guerra Mundial, né? Ou da época da Segunda Guerra Mundial. Então a gente falava um japonês muito ultrapassado, né? Com um vocabulário muito estranho, né? Imagine você chegar aqui no Brasil falando um português de 100 anos atrás, né? Então eu cheguei lá falando isso e o pessoal rolava de rir, né? Então, e outra coisa, né? Meus pais falavam um dialeto, né? Só que eu não sabia disso até chegar lá, né? Olha só. E outra coisa, eu cheguei na região de Osaka e em Osaka se fala um dos dialetos mais fortes dentro de todo o Japão. Então, apesar de ter estudado japonês antes de ir para lá, também cheguei lá e não entendi nada. Falei, o que esse pessoal está falando, né? Então, o pessoal falava um dialeto, né? Aí aconteceram algumas coisas, né? Eu descobri que eu falava um dialeto, né? Cheguei lá, eu tive que aprender o dialeto local, que é o Osaka Ben. E, além disso, eu estudei o japonês oficial, né? Uhum. Então, na verdade, eu falo, digamos, 3 formas do japonês, né? Isso é uma coisa bastante engraçada. E quando você fala Osaka bem, é que nem um estrangeiro vir aqui falando com um sotaque carioca muito forte, né? Você acha muito engraçado isso, né? E, Flávio, você foi por meio de bolsa? Sim, eu fui através de uma bolsa do Ministério da Educação, que na época se chamava Mambushou e agora se chamava MEXT, né? Que era uma bolsa de estudos excelente, né? Você tem um auxílio financeiro muito bom e um aporte assim, em todos os sentidos, desde a moradia, plano de saúde, plano de carreira. E você, na época, você podia ficar até 8 anos inteiros no Japão, indo como estudante de pesquisa, passando pelo mestrado, pelo doutorado, pelo pós-doutorado, até a livre docência, se você quisesse. É mesmo. Né? E davam todo o auxílio para vocês, os laboratórios assim, fantásticos. E o Japão dispensa apresentações, né? É um país da infraestrutura e de onde as coisas funcionam assim de modo magnífico, né? Então, fazer pesquisa lá era extremamente confortável e muito eficiente, né? Como era seu dia a dia lá? Olha, o que eu mais gostava da parte do dia é quando eu ia para a universidade, porque eu ia de bicicleta, né? Então, era um passeio delicioso, né? Porque você chegava lá na universidade já acordado, já tendo feito seu exercício matinal. Eu vivia assim, as condições atmosféricas sazonais do Japão, que é uma coisa que no Brasil não vivemos, né? Então, pedalei no calor extremo, pedalei embaixo das cerejeiras, pedalei embaixo de uma nevasca, pedalei embaixo das árvores totalmente vermelhas no outono. Então, para mim, foi uma experiência magnífica, né? Eu chegava lá muito cedo, participava da reunião geral da clínica, tinha uma visita também, e depois ia trabalhar no laboratório, né? Ocasionalmente subia alguns procedimentos cirúrgicos para orientar os residentes mais novos, né? Mas fundamentalmente eu passava o dia no laboratório, né? Fazendo os experimentos, fazendo as pesquisas, né? O que me envolvia e me tomava muito tempo, né? Porque você trabalhar em biologia molecular exige uma concentração muito grande, né? E é um trabalho incessante. Você está sempre fazendo alguma coisa, fazendo reações, fazendo um Western blot, fazendo uma eletroforese de proteínas, tentando isolar um gene, né? Então, é um trabalho bastante... que te ocupa bastante, né? E foram 2 anos numa fase da carreira nossa em que normalmente as coisas começam a pegar ritmo, né? Sim. E você acumulou uma bagagem que depois te serviu, apesar de não ter tido aqueles 2 anos presente aqui no mercado de trabalho brasileiro, mas certamente te serviu depois para muita coisa, né, dentro da carreira. E o que você trouxe em termos... O que esse estágio te trouxe para depois, Flávio? Como você utilizou o que você aprendeu nesse estágio, tanto do ponto de vista de vivência, de experiência em neurocirurgia, em ciência básica e de material para publicação. Como você utilizou isso depois?
Assim, eu publiquei um trabalho inédito, né, numa revista com um impacto bastante importante, né? Isso foi bastante importante para o meu currículo, né, para eu pleitear os diversos cargos aí na carreira acadêmica. Mas mais importante, eu acho que a vivência pessoal de você morar no exterior, assim como você, né, Prudente, que você não mencionou, mas você também morou no exterior, então você pode dizer isso muito bem também, que isso te traz uma desenvoltura, né? Então você volta uma pessoa diferente, né, com uma visão muito mais ampla do mundo, das suas capacidades e de como as coisas devem ser feitas à perfeição, né? Porque você vai para um país melhor que o nosso, né? Por assim dizer, em termos tecnológicos, né? E você vê um objetivo a ser almejado, né? Como um laboratório tem que ser organizado, como você tem que trabalhar com a disciplina, com esforço e concentração para alcançar seus objetivos, né? Então, essa desenvoltura, né? Essa capacidade de desenvoltura no meio científico e pessoal também foi muito importante. E o material que você coletou lá e o resultado de pesquisa foram basicamente a sua tese de doutorado para começar a conversa, né, Exatamente, Flávio? exatamente, né? Então, desenvolvi um modelo experimental de terapia genética e desenvolvi também um modelo experimental de tumor cerebral. Então, foram duas coisas inéditas na época e isso foi bastante importante. No Japão, esse vírus geneticamente modificado ele é patenteado também e as pesquisas nesse setor continuam até hoje. Lá no laboratório, essa linha de pesquisa continuou lá no hospital, mesmo tendo uma mudança dos staffs, dos estagiários, né? Então, foi uma linha que criamos lá e persiste até hoje lá no laboratório, felizmente. E que é um negócio muito legal e eu estou ressaltando isso porque eu acho que dentro da neurocirurgia é uma das especialidades em que existe de modo mais significativo essa tradição do médico fazer pesquisa básica, né? Você pega desde lá dos primórdios da neurocirurgia, fundador, eu brinco que o inventor da neurocirurgia, né? O Harvey Cushing, é um cara que tem uma quantidade de publicações em ciência básica absurda, né? Dandy também, e até hoje você pega os neurocirurgiões, muitos neurocirurgiões proeminentes, próprio Dr. Evandro, na área de anatomia, de microneuroanatomia, né? Muita gente que tem uma produção acadêmica, inclusive na área básica, muito forte, né? Você está certíssimo, Prudente, porque acho que tem uma questão importante, né? Você como médico e como neurocirurgião, você está lidando diretamente com o problema. Você está vendo o cérebro sendo atacado por um tumor. Você está vendo o paciente sentado na sua frente sofrendo com isso, né? E você começa a pensar em soluções, né? E daí você vira um pensamento, um questionamento contínuo a você. Como é que eu posso melhorar isso a todo momento, né? E essa questão criativa, né? Isso é um esforço, isso não vem por acaso, né? Você tem que estar concentrado, você tem que estar focado no assunto o tempo todo, você tem que ir dormindo, lendo um artigo científico, acordar de manhã com uma nova ideia. Então, tem que ter um envolvimento muito grande para você ir à busca de soluções. Então, essas pessoas extraordinárias que você mencionou, elas tinham esse perfil, né? Para elas era um prazer natural estar pensando num problema médico 24 horas por dia. Isso é um negócio que você uma vez me falou e que eu guardo comigo e eu repito para o pessoal mais na fase de formação que vem me perguntar a respeito dessa interação, né, entre a ciência básica e a neurocirurgia. É um negócio que você me ensinou, que é o grande pesquisador, o cientista de verdade, ele tem uma pergunta. Ele tem uma pergunta. E a partir da necessidade de responder aquela pergunta que ele se faz de dia e de noite, e no desenho, na criação de todo e qualquer experimento que ele desenha, né? E de todo artigo que ele publica, sai a grandeza, né? Porque toda a carreira, a produção científica vai no sentido de responder aquela pergunta de forma obsessiva, né? E quando você olha a história dos cientistas que realmente tiveram um impacto definitivo
no mundo que a gente vive é exatamente isso, né? Fleming com a questão microbiológica, até sair da medicina, Einstein com a questão, ele aos 16 anos, andando de bicicleta, se perguntando o que aconteceria se a minha bicicleta tivesse na velocidade da luz, né? Sim, sim. Que foi a pergunta que ele teve até o final da vida, exatamente. Né? Então, isso daí é fantástico. Agora, no Japão, Flávio, você viveu muito mais que o dia a dia da ciência e da neurocirurgia, né? Você teve uma vida pessoal que, na verdade, o que você tem de vida hoje é uma continuação, de um certo modo, do que você viveu no Japão, né? Exatamente, né? Eu, felizmente, tinha uma vida bastante variada, tive interesses diversos, né? E uma coisa engraçada é que, quando eu era jovem, quando eu era muito criança, eu aprendi o alfabeto russo por uma questão histórica familiar também, que em si já era uma coisa muito engraçada, né? Mas, para mim, o alfabeto russo era uma coisa natural. Eu conseguia bater os olhos, eu conseguia ler, assim, né? Isso é uma coisa engraçada, que meu avô tinha me ensinado isso, né? E essas coisas que você aprende quando é criança ficaram assim, né? E claro que eu estava lá no dormitório dos estudantes estrangeiros, né? Cheio de estrangeiros e estrangeiras, né? Então, aí tinha uma garota russa, né? Da qual eu já estava interessado, né? Eu fui lá, assim, ela estava lendo alguma coisa assim e falou assim, você está interessado em Pushkin? Você gosta de Pushkin, né? Como é que você sabe? Você não está lendo isso, amor? Você lê russo? Eu falei, claro, né? Com a maior naturalidade, né? Como se fosse uma coisa extremamente comum, né? A gente aprende na escola no Brasil. Exatamente. Né? Então, isso aí que você estava insinuando foi uma coisa assim, né? Eu conheci a Olga lá, nós começamos a namorar lá e hoje ela é minha esposa, né? Pois é, a Olga está há quantos anos no Brasil agora? 25? Por aí, né? E aí é uma coisa engraçada em casa, né? Em casa nós falamos 3 línguas ao mesmo tempo e nenhuma delas é o português, né? Nós conversamos em japonês, em russo e em inglês, né? É um negócio espetacular. A tese de pós-graduação da Olga é em literatura japonesa. Exatamente. Feita em japonês, obviamente. Exatamente. Né? Sobre literatura japonesa, entendeu? Incrível, né? Incrível. Então eu falo que ela fala japonês e lê e escreve melhor que eu, né? Que sou descendente de japoneses, né? Excelente. Ô Flávio, e daí? Bom, voltando para o Brasil, você desenvolveu uma prática neurocirúrgica muito robusta, né? Hoje você trabalha em 2 grandes serviços acadêmicos, né? Tem uma prática privada bastante significativa, né? É um nome de referência na neurocirurgia brasileira. Como é que você construiu isso? O que você pode dizer a respeito disso aí? Olha, Prudente, eu acho que é uma continuação disso que eu fiz no passado. Que acho que é uma dedicação contínua, né? Felizmente eu tenho interesse por diversas áreas da medicina, né? Então eu sempre consegui conversar muito com os outros especialistas. Isso me facilitou muito, né? E às vezes eles tinham problemas e me apresentavam e a gente tentava achar soluções juntas. Então você estabelecia relações assim de forma muito fácil, né? E até hoje eu troco figurinhas assim com diversas outras especialidades, né? Eu acho isso essencial, né? Você ter relações, o relacionamento, né? E o interesse em resolver problemas. E ser franco assim com um colega que às vezes te encaminha um caso. Esse caso é difícil, esse caso eu não consegui resolver, vou mudar de tática, vou fazer de tal jeito. Mas assim, acho que eu tinha uma certa obsessão em resolver da melhor forma possível os problemas do paciente, né? E até gostaria de citar, né? Você lembra aí esse meu relacionamento súbito aí com certas doenças neurodegenerativas também, Sim. Que me levaram a outro interesse que eu nunca imaginaria que eu teria, né? Sim. Né? Então, em relação à esclerose lateral amiotrófica, que não é uma doença... Como é que foi isso? Como basicamente, é que você chegou nisso? Olha, isso foi uma história bem estranha, né? Um amigo meu, né? Ele me procurou porque ele foi acometido da esclerose lateral amiotrófica e, para quem não conhece, é a doença daquele cientista Stephen Hawking, né? Que tinha uma variante dessa doença, mas é uma doença terrível e até hoje sem cura, na qual você vai perdendo a força
dos membros, dos braços, das pernas, inclusive da musculatura de respiração. Você não consegue falar, não consegue movimentar nada, até que você morre por não conseguir respirar e você morre afogado na sua própria secreção. Terrível, então, é uma doença terrível, extremamente cruel e terrível, né? E esse amigo veio me procurar e até para conduzi-lo para cuidados paliativos, né? E falei assim, olha, vamos tentar achar uma solução, quem sabe você melhora um pouquinho e tal. E eu fui atrás disso aí e através de uma pesquisa intensa e sendo usado e procurando caminhos alternativos, acredito que pude proporcionar um tratamento um pouco melhor para ele, né? E isso veio o meu interesse pela influência do intestino sobre o sistema nervoso central. Então, é porque, para quem está escutando a gente, isso daí é uma vertente de pesquisa e, na verdade, já de prática clínica, né? Muito forte, em especial dentro da neurologia, né? A interação intestino-cérebro, né? Exatamente, né? Então, isso tem sido minha obsessão aí nos últimos 10 anos, né? E eu acabei descobrindo umas coisas, acredito que sejam bastante significativas, né? Inclusive com sua filha, né, a Malu, Sim. que me ajudou aí nas pesquisas, né? Sim. Então, nós fizemos um levantamento do perfil de diversas substâncias nesse tipo de pacientes e uma coisa que nós verificamos é que esses pacientes têm deficiência de vitamina C por um distúrbio de absorção, né? E ao mesmo tempo que eles desenvolvem problemas no fígado e desenvolvem uma doença inflamatória no intestino, né? Então existem fenômenos que seguem, possivelmente precedem e possivelmente estão relacionadas com o desenvolvimento e com a gravidade das doenças neurodegenerativas, né? Como a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, o Alzheimer e a esclerose lateral amiotrófica. Aí nós apresentamos esse trabalho recentemente num congresso de gastroenterologia, que era outra coisa que eu não imaginava. E quando eu encaminhei o trabalho para ser apresentado, eles não só aprovaram o trabalho para ser apresentado, mas me convidaram para fazer uma conferência, né? Que despertou bastante interesse e nós ganhamos o prêmio de melhor trabalho do congresso, né? Isso foi uma grande surpresa também, né? Que é o trabalho que a Maria Luísa estava envolvida também. Exatamente, né? Muito então, legal. Já se formou aí, tendo um trabalho como primeiro prêmio aí no bolso. Aí foi bastante bacana. Né? E sendo sua filha, para mim, foi uma honra e muito significativo, né? Obrigado. Nossa, obrigado por orientar, né? Porque isso daí é um privilégio. Seguindo o juramento de Hipócrates à risca, né? Exatamente. Espero que sim, né? Outra coisa que eu fiz no Japão... nos finais de semana, assim como todo o meu cotidiano, né? Como eu fui escoteiro, eu sempre gostei de áreas naturais, né? Então, no final de semana, eu ia excursionar nas montanhas de Kyoto, que era a cidade vizinha, que era um lugar maravilhoso, né? Então, eu pude fazer muitos trekkings lá, passeios lá nas montanhas lá de Kyoto e foi outra coisa maravilhosa nas 4 estações, né? Então, foi algo fantástico também. Ô Flavião, e assim, você sempre teve um desejo por viajar e você tem uma filosofia de viagem que eu acho muito legal, né? Você vai em lugares... Uma vez você me falou, eu vou em lugares difíceis agora porque quando eu tiver velhinho, eu sempre vou poder ir para a Europa. Né? Pois é, isso é uma coisa engraçada, porque agora eu estou ficando velhinho e eu continuo indo para esses lugares difíceis, Olha né? só. Então, eu falei assim, olha, eu acho que vou aproveitar que eu estou jovem, eu aguento mais o baque, eu vou para os lugares mais distantes, mais inóspitos, com menor infraestrutura, primeiro e depois vou para a Europa e Estados Unidos, né? O que aconteceu? Eu estou chegando quase aos 60 anos de idade e até hoje eu não conheço Nova York, né? Olha só, e há pouquíssimo tempo conheço Londres e eu não conheço Paris até hoje, né? Porque eu me lembro, acho que a última vez que você foi para os Estados Unidos foi para apresentar esse trabalho que a gente citou, né? Lá atrás, 1990, né? Pois é, né? Mas em troca eu conheci o Myanmar, eu cruzei a parte norte do deserto do Chile, do Atacama, cruzei a cadeia de montanhas do Atlas no Marrocos, né? Eu fui para a Tailândia, fui para o Vietnã, né? Então... Só não foi para o Nepal, né, Flávio? Pois é, o Nepal foi uma coisa de louco, né? Então... Conta essa história. Exatamente. Um dia eu falei assim, bom, Flávio, está na hora de você conhecer o Nepal, né? Que é outro ponto importante aí para todo trilheiro, para toda pessoa que gosta de montanha e montanhismo, né?
Então fui eu lá, planejei minha viagem em São Paulo, Istambul, Katmandu, e de Katmandu eu iria para o Tibete, né? Bom, chegando em Istambul, né, e apenas meia hora de troca de avião apenas, ia fazer só uma baldeação lá, né? E aí, no novo check-in, a funcionária da Turkish Airlines falou: o senhor não quer dormir aqui em Istambul? O senhor parte amanhã? Né? E eu, sem pensar, eu falei assim: eu adoro Istambul, pensando bem, até a viagem amanhã mais descansado. Eu falei: eu topo sim, aceito, né? Aí, em vez de seguir viagem, eu fui ficar em Istambul. Aí curti Istambul, tudo, passei lá para os locais, comi as comidas típicas, visitei lá os pontos turísticos, né? Só que quando eu entrei à noite no meu hotel, conectei assim no Wi-Fi, aí tinha assim 200 mensagens, 50 ligações de telefone perdidas. Eu falei: o que aconteceu, né? Aí alguém me ligou e falou assim: tudo bem com você, Flávio? Tudo bem, por quê? Você está onde que você está? Estou em Istambul. Você não ia estar no Nepal, né? Eu falei assim: sim, mas é que eu acabei me atrasando. Graças a Deus. Você liga a TV e vê o que aconteceu. Tinha acontecido um terremoto de um grau extremamente devastador. Né? Foi devastador, né? Mas até esse momento eu ainda não sabia a magnitude, as notícias estavam frescas ainda, as coisas estavam acontecendo. E aí, na manhã seguinte, eu ainda achava que talvez fosse para lá, né? Não sabia muito bem das condições. Eu ainda estava de manhã decidindo, tomando café da manhã, com minha mala do lado e falando assim: e agora, o que eu faço, né? Eu estava vendo as notícias na TV e de repente tem uma notícia: prédio colapsa em Katmandu e todos os hóspedes e todos os funcionários morreram, né? Eu olhei e fiquei olhando assim, esse nome coisa, de hotel cara. Aqui é meio... Eu fui checar, era o meu hotel. Onde eu estaria naquele momento se eu tivesse continuado a viagem, né? Então o fato de eu estar atrasado, ter ficado em Istambul, salvou minha vida, literalmente. Incrível, né? Incrível. E Flávio, isso daí me leva a outra pergunta. Eu acho que tem 2 pontos da sua apresentação que devem ter chamado a atenção. Uma é ser vice-delegado, né, da Escola Superior de Guerra. E outra, ser palestrante da ABMAR, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas. Exatamente. Né? E fala um pouquinho da ABMAR. Então, aí eu tentei misturar, como eu gosto de viajar, fui escoteiro, gosto de medicina, eu tentei misturar as duas coisas, né? E sem querer descobri essa, digamos, nova especialidade, né, que está surgindo, que é a medicina de áreas remotas e esportes de aventura, né? Que se baseia na medicina que é aplicada em situações ou em locais onde o atendimento avançado e definitivo está a horas de distância, né? Porque os protocolos todos são realizados para os casos quando o paciente está dentro do hospital, com todos os recursos disponíveis, né? Agora, o que você faz, como ficam esses protocolos quando o paciente está no meio do mato, na montanha, né? Ou no meio do oceano, né? E, além dessa questão da distância, do tempo, né? Nas situações de extremos, né? Extremos da montanha, na alta altitude, né, no Everest, existem problemas médicos específicos. Nos mergulhos, né, nos chamados disbarismos de mergulho, né, a doença de descompressão é outra questão. E nos desertos, extremo de temperatura, por exemplo, né, quais são as doenças específicas e o que fazer nesse tipo de situação, né? Então, a medicina também é fascinante. A medicina de áreas remotas e a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas visa congregar os loucos, né, que se interessam por esse assunto. E os nossos congressos são bem interessantes, né? Em vez de ficar falando de doenças terríveis e doenças, câncer, doenças degenerativas, falando: e aí, qual que você fez? Viajei para a Índia, eu atravessei a Cordilheira dos Andes de bicicleta, aí você, saltei de paraquedas, fiz um parapente ali, mergulhei lá no Oceano Pacífico, mergulhei com os tubarões. Essa é a nossa conversa lá, né? E a primeira presidente foi a Karina Oliani, né? Uma grande médica e a única sul-americana a ter escalado o Everest pelas suas 2 faces, além do montanha K2, né? Então, um grupo bem eclético e de gente que faz coisas incríveis e anda pelo mundo aí de mochila, né? Então, eu me encaixei bem nesse grupo aí, né? E você tem uma aula que é uma aula espetacular,
em que você fala de medicina de viagem, né? A medicina para o viajante. Você tem essa aula no YouTube, em alguma plataforma? Não, eu apresento por aí, né? Convite, isso até surgiu meio por acaso também, né? Dos amigos. Perguntaram, Flávio, como é que eu me preparo? Como é que eu monto um kit médico para viagens, tudo? Eu vou para a Índia, eu vou para a África do Sul, o que eu devo levar de remédio, né? Porque as pessoas ficam mais preocupadas. Eu estou levando minha família, minha esposa, como é que eu posso me proteger das diversas situações, né? Eu criei essa aula para justamente baseado nessas orientações que eu dava. As pessoas pediam tanto que eu decidi escrever um pouco, aí isso virou um PDF, as pessoas foram pedindo, aí eles vieram os convites para dar as aulas e aí virou uma das minhas aulas clássicas aí que as pessoas mais me pedem para apresentar, né? E há poucos dias atrás eu dei essa aula lá na Faculdade de Medicina do Hospital Israelita Albert Einstein, né? E teve muito interesse, incluindo estava lado a lado com Amir Klink, né? Olha, que foi o primeiro homem a atravessar o Atlântico Sul a remo, né? Então, para mim foi uma grande honra ter encontrado um dos meus heróis da minha juventude e estar dividindo o palco junto com ele lá. Foi uma experiência fascinante, né? Então, a medicina de viagens é outro assunto, porque às vezes você não precisa atravessar o deserto do Saara montando um camelo, mas você vai viajar, né? Você vai viajar para Santos, né? O que você faz se seu filho tiver um contato com uma caravela, uma água-viva? Né? Essa é uma das questões que eu coloco, né? Porque é coisa totalmente factível, né? Foi picado por uma abelha, né? Ou fui picado por um carrapato, né? Que medidas eu devo tomar? Isso é perigoso para mim? Como é que eu faço a profilaxia das doenças que são transmitidas por esses animais, né? Então, tudo isso é importante, né? Defende você e te capacita a defender a sua família e seus filhos, né? Então, eu acho uma coisa bastante importante para qualquer pessoa, em particular para qualquer médico, né? E um fato muito interessante, né, da sua vida, recente, que a gente vivenciou muito próximo também, né? Que a gente tem uma vivência. Sim. Eu acho que a vivência que a gente teve, né, o convívio que a gente teve, o modo como a gente cursou medicina e neurocirurgia lado a lado, merece um episódio à parte, né, de podcast, né? Sem dúvida. Muitas noites fotografando o exame, tomando JB, né? Exatamente, sem gelo, isso mesmo. Né? Em copo de plástico. Em copo de plástico, exato. Mas um fato recente que eu acho que é muito interessante no sentido de que meio que junta todas essas experiências. Parece que a impressão que eu tive é que você viveu sua vida e juntou esses conhecimentos para esse momento. Foi como você viveu a epidemia do Covid, né? Então, assim, o Flávio foi uma referência para todos nós, né? Para todo o nosso grupo durante a epidemia do Covid, pelo conhecimento que adquiriu, pela desenvoltura com que se adaptou e ao longo da pandemia, as diversas modalidades de tratamento, diagnóstico, manuseio do paciente. E foi um negócio muito interessante porque galvanizou mesmo o nosso grupo, né? Nosso pequeno grupo, né? Sim. O Clube do Whisky, né? Sim, exatamente. Surgiu a partir durante a pandemia. E eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção é como dentro do seu grupo da faculdade, né? 30 anos depois, praticamente, né? 30 e poucos anos depois de formado, como se uniu, né? E como se aproximou depois de 30 anos distante, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Flávio. Como foi a tua experiência aí durante a pandemia? Claro, o Covid, com toda a crueldade e com todas as perdas que nós tivemos, para nós médicos, foi uma vivência extraordinária, né? E foi justamente o momento de colocar à prova todo o nosso conhecimento de ciência básica que nós estudamos tão arduamente e que naquele momento que nós estudávamos aquilo não fazia sentido, né? Mas isso nos deu um conhecimento, a capacidade de
pegar um problema médico complexo, do qual você não tinha informação nenhuma, e você teorizar em cima disso, né? É para isso que você forma um médico. O médico, ele não é um decorador de protocolos, não é um decorador de nome de remédio, mas é uma pessoa habilitada a resolver problemas complexos. E o Covid foi uma delas, né? Então, foi um momento que os médicos tiveram um protagonismo muito grande, porque nós tivemos que correr atrás de uma solução. E você tinha que apresentar essa solução com os elementos que você dispunha naquele momento, que eram poucos e que foram surgindo rapidamente, e você tinha que tomar essas ações, as medidas, divulgar metodologias de proteção com os elementos que você dispunha, né? Então, isso foi, para mim, uma experiência assim, extraordinária. Eu mergulhei de cabeça nesse assunto, e como eu já tinha esse conhecimento de biologia molecular, a fundamentação da compreensão do vírus foi baseada em conhecimentos de biologia molecular, né? Infelizmente, eu espero poder ter ajudado, com o conhecimento da época, os colegas da turma, né? E até me recordo uma vez, um dos nossos colegas ficou doente no momento que a doença ainda era extremamente mortal. Sim. E que estavam todos muito apavorados, estavam todos em lockdown total, né? E basicamente só saíam às ruas os médicos e os funcionários de saúde essenciais, né? Então, eu fui levar uma caixa de medicações e suplementos para ele. E eu fui na porta da farmácia, e a farmácia estava fechada. E tinha um telefone escrito: se você precisar de atendimento, mande mensagem nesse WhatsApp. Eu mandei embaixo da porta. Exatamente. Era à noite, estava uma baita chuva, né? Aí o farmacêutico, o balconista que chegou lá, me mandou manter a distância, e em vez de levantar, abrir a porta da farmácia, ele só abriu aquela portinha menor, entrou lá dentro, falou que não podia entrar lá dentro por questão de segurança. Aí pegou meu pedido, eu fiquei na chuva lá, tomando chuva à noite, naquela escuridão. Aí ele trouxe a medicação, ele pediu para eu verificar, ele colocou a máquina de cobrança do cartão no chão, aí mandou eu colocar, aí ele digitou lá os valores, aí mandou me afastar de novo. Aí que ele mandou eu colocar a senha, aí que foi efetuado o pagamento, né? E eu estava de pé lá na chuva, lá naquela escuridão, parecia um daqueles filmes de terror, né? Tá esperando aparecer um zumbi me atacando do nada, né? Me despedaçando, né? Então, o balconista, o farmacêutico, não sei exatamente que me atendeu lá, estava extremamente apavorado. Ele me entregou, inclusive, o pacote de medicações, assim, à distância. Ele colocou no chão e depois mandou eu pegar e me afastar. É um belo resumo de como a sociedade estava naquele momento. Exatamente. Né? Estava um pavor, né? E depois eu fui levar a medicação na portaria desse nosso colega, e o porteiro não queria receber também, porque estava potencialmente contaminado, ele também estava com medo, o médico aparecendo no meio da madrugada, no meio da chuva lá, eu novamente tomando chuva lá de novo, e aí eu tive que pegar um spray de álcool que eu já levava no carro, já estava preparado, tinha até uma roupa de isolamento antivírus dentro do carro, né? E aí eu joguei spray em cima do álcool, encharquei o negócio, mostrei para ele, aí ele recebeu e levou para esse nosso colega aí no meio da noite. Aí. Então, essa noite aí ficou inesquecível para mim, e acho que uma grande aventura, e me espelhou muito essa necessidade de ser corajoso também, né, para ajudar o próximo com todas as suas capacidades, né? Eu confesso que eu também fiquei com muito medo, tenho uma sensação muito ruim de sair sozinho no meio da noite. Realmente parecia um apocalipse, parecia que ia ser atacado por algo que viria sorrateiramente atrás de mim. Né? E parece um negócio tão distante, né? Exatamente, parece algo tão distante. Essas histórias, um sonho ruim, às exatamente. vezes, né? Essas histórias parecem tão absurdas hoje em dia, mas na época era um terror. Nós vivemos um terror muito grande, né? Parece um sonho ruim mesmo. Foi dessa forma, essa história. Bom, Flávio, eu queria saber, para a gente encerrar, para onde vamos, né? Eu fiz essa pergunta para o Brasil também no último episódio, e eu queria saber para onde você acha que vamos na medicina no Brasil para os próximos anos. Isso já deve ter sido comentado diversas vezes, mas o mercado de medicina ficou bastante difícil, né? Mas o mercado usual do médico, em todas as suas especialidades, ficou bastante difícil. Mas eu tenho a crença absoluta no seguinte: a humanidade sempre vai precisar de bons médicos, né? Sempre vai precisar de pessoas capacitadas para resolver problemas difíceis.
Então, o recado que eu posso deixar para você, médico, jovem, estudante de medicina, aquele que deseja, se aplique, estude tudo, se interesse por todos os assuntos, né? De uma forma ou outra, em algum momento, eles vão ser úteis para sua mente, para desenvolver sua mentalidade de médico, para você resolver problemas, para você desenvolver a compaixão e para você ter carinho pelo paciente. A humanidade, o ser humano, sempre vai precisar de médicos assim. E se você se comportar dessa forma, se você desenvolver essa capacidade, você sempre vai ser bem-sucedido. Flávio, termino o episódio com a impressão de que não foi o suficiente. Muito obrigado. Espero ter você aqui no próximo episódio. Obrigado a todos e até a próxima.